Sejam muito bem-vindos ao Fala Meu Doutor, um podcast de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e tenho ao meu lado o meu grande amigo Roberto Robaldo, médico proctologista. Eu quero aproveitar esse momento para deixar um recado muito importante. Aproveite agora, já curta esse vídeo, compartilhe e envie no grupo de WhatsApp, que eu tenho certeza que esse assunto vai ajudar muitas pessoas. Também se inscreva em nosso canal no YouTube e ative as notificações. Assim a plataforma avisa você quando tiver novos vídeos. Curta, deixe o seu like, porque isso também ajuda a plataforma a entender que o nosso conteúdo é relevante e assim apresenta para mais pessoas. Bem, dito isso, hoje nós temos a honra de receber um grande amigo e colega, o Dr. Gustavo Real. Ele veio aqui para conversarmos sobre intolerâncias alimentares. Ele é médico, especialista em gastroenterologia e endoscopia digestiva pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mestre em saúde e comportamento pela Universidade Católica de Pelotas, membro do Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal do Brasil e membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Henrique, é tanta titulação que eu cheguei a perder o fôlego. Coisa boa, hoje temos um grande convidado, seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado Henrique, obrigado Roberto, fico muito satisfeito pelo convite, tenho acompanhado o podcast de vocês, assistido alguns episódios e está muito legal, tem uma honra para mim então estar aqui participando. Muito bom. Gustavo, a nossa primeira pergunta que a gente geralmente faz para os nossos convidados, por que escolher ser médico? Olha, eu vou dizer assim, eu acho que eu tinha uma certa pressão na minha família, da minha mãe principalmente, para ser. Mas depois que eu entrei na faculdade, eu me apaixonei principalmente na semiologia, assim, pelo contato com o paciente, né, que a gente tem, e conversar e examinar o paciente e a partir dali chegar a um diagnóstico. Aquilo ali me encantou de uma certa maneira. Eu tinha uma grande admiração pela minha mãe, pelo meu tio também, que é médico, e me espelhava muito neles, mas no início foi muito no embalo assim, de entrar na faculdade, e ao longo da faculdade que eu fui me apaixonando assim, pela medicina e por fato de ser médico. Não vou dizer assim que foi uma coisa que eu sonhava desde criança, porque não, acho que foi uma coisa que fui construindo ao longo da vida, e que na faculdade realmente, nos primeiros anos que eu me apaixonei, e aí decidi ser médico. Gustavo, e a gastroenterologia, quando é que escolhesse essa especialidade? A gastro me chamou a atenção já assim no início. Eu tinha muito colega assim que queria ser cardiologista, que queria ser pneumologista, e eu, poxa, mas isso aí todo mundo, né? Eu quero ser uma coisa um pouco diferente, fugir um pouco, e os sintomas digestivos assim sempre me apaixonaram, e principalmente pela diversidade, assim, né? Porque a gente tem o aparelho digestivo, vários órgãos e, portanto, várias doenças diferentes que acometem esses órgãos. Então, esôfago, né? Tem as patologias do esôfago, depois do estômago, fígado, pâncreas, o intestino. Então, a variabilidade, assim, o fato da tua vida não ser uma rotina sempre a mesma coisa, assim, eu acho que a gente consegue conciliar, assim, o atendimento aos pacientes, né, na gastroenterologia, o atendimento clínico, também com a realização de procedimentos diagnósticos e até terapêuticos, assim. Então, isso que me encanta, a não monotonia, assim, o fato de ter uma rotina bem variada, assim. Acho que isso de não ficar só no consultório, mas também não ficar só dentro dos exames, assim. Então, essa diversificação que me interessou bastante na gastro. Consegue ajudar os pacientes de diversas formas e com diversas estratégias. É. E, Gustavo, aproveitando, conte para quem está te assistindo um pouquinho mais sobre a gastroenterologia. O que é essa especialidade? A gastroenterologia, então, é uma especialidade clínica, né? Então, para ser gastroenterologista, o médico se forma na faculdade, depois ele faz 2 anos de residência em clínica médica, e a partir daí, então, faz uma outra residência, que é a residência de gastroenterologia, que é a ciência, então, que estuda o aparelho digestivo, na verdade, como um todo, assim. Então, como eu estava falando, assim, das doenças do esôfago, do estômago, né, pâncreas e intestino. E aí tem dentro da gastroenterologia uma subespecialidade, que é a hepatologia, que é o estudo das doenças do fígado, que hoje algumas pessoas se dedicam só a ela, e outras fazem dentro da gastroenterologia também a hepatologia.
Então, como eu estava falando, uma especialidade dentro da clínica que também te permite fazer alguns métodos diagnósticos, como a própria endoscopia digestiva, a colonoscopia, exames também de fisiologia, né, de avaliação da fisiologia gastrointestinal. Então, eu acho que é uma especialidade bem ampla, assim, dentro da medicina. Excelente, excelente. Henrique, é recorrente aqui as pessoas, a curiosidade das pessoas por como funciona o sistema, o corpo humano e a disponibilidade em ajudar. Nós vemos que o exemplo do Gustavo é um outro. Ele foi buscar uma especialidade que tem uma amplitude de possibilidades de ajudar os pacientes. Né? Exatamente. E falando em ajudar, vamos mandar um abraço para quem nos ajuda? Exatamente, Robertinho. Vamos lá. Agradecer inicialmente o laboratório Roger Pérez, há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488. Agradecer também o consultório odontológico Dr. Jefferson Freitas. O Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional como também na parte estética. Telefone 999-830444. Pessoal, eu e o Henrique somos médicos, mas hoje estamos aqui lhe representando. Estamos fazendo as perguntas para o Gustavo que eu tenho certeza que você em casa gostaria de fazer. Portanto, em alguns momentos talvez tenha uma pergunta mais básica, mais simples, mas que a nossa audiência tem muita curiosidade em conhecer, em ter aquela informação. Por isso, precisamos lhe ouvir também. Traga informações, traga comentários, sugestões, comente em nossos posts, compartilhe em todos os grupos de WhatsApp. Nós precisamos da sua ajuda para que esse projeto cresça cada vez mais. Muito bem, Roberto. Vamos ao que interessa. É um assunto interessantíssimo que a população tem buscado muito em nossas mídias, né, Henrique? Muito bem. Doutor Gustavo, o que são as intolerâncias alimentares? Pois então, é um assunto extremamente frequente mesmo, até no consultório, né? Então, quando a gente fala de intolerância alimentar, é alguma reação adversa que a gente tem a algum alimento, né? Então, dentro das reações adversas que temos aos alimentos, nós temos as intolerâncias e as alergias alimentares, né? E as intolerâncias são muito mais frequentes, assim. É quando um alimento não é bem digerido pelo teu sistema digestivo e ele acaba trazendo algumas consequências no sentido de sintomas para esse paciente. Então, intolerância é sinônimo de ter sintomas. Ninguém é intolerante a alguma coisa, mas não sente nada quando consome aquele alimento. Para a gente dizer que uma pessoa é intolerante, ela tem que ter sintomas relacionados à ingestão daquele determinado alimento. E essas intolerâncias são genéticas? Por que elas acontecem? Tem algum fator de risco? Pois então, as intolerâncias dependem de qual a gente está falando, né? Por exemplo, a intolerância à lactose, que é uma das mais comuns que a gente tem, né, mais prevalentes, assim, ela não é que ela é genética, assim, é a deficiência que a gente tem de uma enzima pela não persistência da enzima lactase. Então, a lactose, né, que é o açúcar do leite, ele precisa, para a gente ser absorvido pelo nosso intestino, ser quebrado. Ele não pode ser absorvido direto. Então, ele é uma proteína grande, ele é um açúcar grande, é um disacarídeo, que para ser absorvido ele precisa ser quebrado pela enzima lactase, que é uma enzima que a gente tem no nosso intestino. E as pessoas que têm intolerância à lactose, elas produzem menos essa enzima ou não produzem essa enzima. A gente tem a enzima lactase, aí falando da questão genética, para digerir o leite materno, né? E ao longo do tempo, todos os indivíduos, a princípio, vão reduzindo a produção dessa enzima no intestino delgado e a partir de determinado momento, essa enzima fica numa quantidade tão pequena que passa a não digerir mais a lactose, né? Existem algumas populações, e aí entra a parte genética, que domesticaram antes o gado, por exemplo, Escandinávia e alguns países da Europa, na qual esses indivíduos, ao longo do tempo, foram desenvolvendo uma alteração genética que é a persistência da lactase. Então, na vida adulta, esses indivíduos seguem produzindo a lactase e, então, conseguem digerir a lactose na vida adulta. O que não acontece, por exemplo, em outras populações que geneticamente não têm essa persistência, que são, por exemplo, as populações da Ásia, a população da África, onde tem uma grande
prevalência de intolerância à lactose por ter uma grande prevalência da não persistência da lactase, né? Então, e o Brasil, como ele é um misto assim, de uma diversidade muito grande, a gente tem uma grande prevalência também de intolerância à lactose, mas que é intermediária em relação à Europa e Ásia e África, assim. Muito bem, Gustavo. E deve ser um problema para essas pessoas, porque os produtos lácteos é uma gama muito grande, né? É difícil fazer uma refeição sem ter pelo menos um queijo, né? O copo de leite ainda é mais fácil de se dar conta, né? Mas às vezes aquele produto lácteo não está tão explícito na comida, né? E isso é uma coisa importante, Henrique, porque às vezes tu pergunta para o paciente assim, e tu sente sintomas quando consome lactose, né? E na verdade ele relaciona sempre com leite. Mas eu não tomo leite, então eu não tenho intolerância à lactose. Mas como tu falou, na nossa dieta, a dieta ocidental, assim, tem uma grande quantidade de lactose em vários alimentos. Creme de leite, doce de leite, né? O iogurte, manteiga. Então, muita coisa tem lactose. E às vezes o paciente pode estar desenvolvendo sintomas, não pelo leite especificamente, mas também por esses produtos. Então, a gente tem na nossa dieta ocidental muito consumo de lactose e isso acaba tornando esses sintomas mais frequentes, né? Qual é o sintoma mais frequente da intolerância à lactose? Então, os sintomas da intolerância à lactose, eles são bastante variáveis. Eu diria que o principal é a diarreia, né? A diarreia é o sintoma mais marcante, assim, aquele indivíduo, quando tomo leite eu tenho diarreia, né? Mas também tem outros, como a distensão abdominal, a formação de gases, e podem dar sintomas muito parecidos com a síndrome do intestino irritável. Então é importante que esses indivíduos que têm esse diagnóstico, né, de síndrome do intestino irritável também pesquisem a intolerância à lactose. Então, alterações do hábito intestinal, né, gases, distensão abdominal, diarreia, esses são os sintomas mais frequentes, assim. E qual o impacto desses sintomas na qualidade de vida dos pacientes? É extremamente importante isso. Tem estudos mostrando que pacientes que têm intolerância alimentar têm uma qualidade de vida pior do que indivíduos que não têm, né? Isso mexe muito na parte social também dos indivíduos, né? Porque às vezes tu sai para jantar fora e aí aqueles indivíduos assim estão consumindo de tudo e tu tem aquela restrição ali. Isso às vezes inibe aquele indivíduo de sair, de ir para algum lugar, porque sabe que vai passar mal ou não quer dizer para as pessoas que aquilo ali ele não pode comer, que ele tem essa restrição. Então isso acaba limitando um pouco a parte social e, consequentemente, refletindo na qualidade de vida desses pacientes, né? Então mexe bastante com a qualidade de vida desses indivíduos. Gustavo, e com a parte psicológica também, eu diria. E para quem escutou esses sintomas, se identificou lá em casa, está te escutando agora e talvez tenha se identificado como intolerante a algum tipo de alimento. Como fazer o diagnóstico? Quais os exames necessários? Certo. Então, vamos falando assim especificamente, eu acho que o principal é tu ter um bom diário alimentar, né? É de tu conversar com o paciente, fazer uma boa história clínica e perguntar para ele assim, quais alimentos te fazem mal, ele anotar assim, olha, passei mal tal dia, tive diarreia, tive distensão abdominal, o que eu consumi nesse dia? Então isso eu acho que é o mais importante, né, do que qualquer exame que possa ser feito. Hoje tem sido comercializados assim, vários tipos de exames para diagnóstico de intolerância alimentares que não tem nenhum embasamento científico sólido, assim, né? E aí, tu identificando dentro de uma história clínica desse paciente quais alimentos que fazem mal para ele, aí tu vai lançar mão de algum exame complementar, que é muitas vezes interessante mesmo tu ter um diagnóstico firmado dessa intolerância, até para o paciente saber exatamente o que ele precisa restringir na dieta dele, né? Mas então, por exemplo, para a intolerância à lactose, a gente tem alguns exames que têm evidência científica, né? Tem o teste sanguíneo, né? Que é a curva de lactose, na qual o paciente consome um líquido que tem uma concentração alta de lactose e a partir dali coleta exames de sangue, o exame da glicose, e a glicose normalmente tem que aumentar após tu consumir a lactose. Porque absorveu. Né? Porque a lactose, né, como eu estava falando, ela precisa ser quebrada, ela é um disacarídeo composto pela glicose e pela galactose. Então, se a pessoa tem a enzima lactase que digere a lactose, ela quebra, então, essa molécula em glicose e galactose, a glicose é absorvida e aumenta na corrente sanguínea. Então, o indivíduo que tem um aumento da glicose durante o teste de tolerância à lactose, ou a curva de lactose, que seria o termo mais correto,
esse indivíduo não tem intolerância à lactose. Aquele indivíduo que não aumenta a glicose é porque ele não quebrou a lactose em glicose e galactose, portanto ele é intolerante. Muitas vezes ele vai, principalmente se ele tiver sintomas relacionados a isso. E muitos pacientes já passam mal na hora do exame, né? Exato. É bom alertar assim, o paciente que se ele tem uma forte suspeita de intolerância à lactose, o dia que ele for fazer o exame, olha, não marca nada assim para esse dia, para depois aí que tu pode passar mal, tu pode ter uma diarreia ou tenha um banheiro perto, Próximo. assim, porque pode ser que tu tenha que usar ele, né? Gustavo, e existe graus de intolerância, né? E como é que funciona isso? Assim, o grau é muito da parte clínica, assim. É claro que se a gente pegar o exame em si, um exame de intolerância à lactose, tanto o teste sanguíneo, como eu falei, como, por exemplo, o teste do hidrogênio inspirado, a gente pode ver que tem alguns pacientes que vão desenvolver mais sintomas e vão ter um teste, assim, mais proeminente. Por exemplo, aquele paciente que faz o teste da lactose e não eleva nada a glicose. Esse paciente tem possivelmente uma intolerância mais intensa, ele não produz nada da enzima lactase, né? Ou aquele indivíduo que tem uma produção de gás muito grande quando ingere a lactose, né? Mas não existe assim uma classificação de graus assim específica, mas alguns pacientes é muito pelos sintomas. Alguns pacientes têm muitos sintomas e outros têm menos, assim. E o exame nos dá uma base da gravidade do sintoma, mas não tem uma classificação específica. E aquela pessoa que tem intolerância ao leite de vaca, vai ter intolerância também ao leite de cabra, e faz diferença o tipo de leite ou não muda? É que com relação... É que aí tem que ver, por exemplo, a intolerância à lactose é uma intolerância ao açúcar, né, do leite, que é a lactose. Né? Mas o paciente pode ter uma outra reação adversa ao produto lácteo. Por exemplo, ele pode ter algum problema com a caseína, que é uma proteína que contém no leite. Alguns indivíduos podem desenvolver uma alergia, por exemplo, à caseína, e crianças, por exemplo, também podem ter a alergia à proteína do leite de vaca, né, que é menos comum no adulto, mas na criança é mais prevalente. E então esse indivíduo ele pode ter algum problema com a proteína do leite, daí não tem nada a ver com a lactose, né? Mas tanto o leite de cabra quanto o leite de vaca, né, eles todos têm lactose, né? Então, se tu, na verdade, se tem intolerância à lactose, teria que usar um leite vegetal, né? Ou se fazer valer daqueles produtos enzimados, que a gente diz que eles contêm lactose, mas junto ali daquele produto é feito com a enzima lactase, e ali esse indivíduo pode ingerir com mais tranquilidade. Muitas vezes é um recurso que ele pode utilizar para poder seguir consumindo produtos lácteos. É uma lactose que já vem pronta para ser absorvida. Exato, é uma lactose que já vem pronta porque ali já tem a enzima que falta no intestino desse indivíduo. No Brasil já tem bastante disso disponível? Os supermercados estão cheios aí hoje de produtos que são ditos zero lactose, na verdade com baixo teor de lactose, justamente porque eles contêm já a enzima, né? Então tem esse produto e também tem os leites de origem vegetal, que às vezes alguns pacientes não gostam muito, né? E eles também costumam ser mais caros, mas tem o leite de amêndoas, leite de soja, que podem ser utilizados. Esses são zero lactose. São seguros. É. Pois é, isso é uma curiosidade muito grande, né, Henrique? O ser humano é o único animal que consome leite quando adulto, e ainda mais leite de outras espécies. Criamos esse hábito ao longo da vida. E temos notado que nos últimos tempos parece que tem mais diagnósticos de intolerância à lactose. Isso não era tão frequente antigamente. Realmente, está aumentando essa intolerância ou apenas estamos diagnosticando mais? Na verdade, isso é cada vez mais frequente porque a intolerância à lactose é algo frequente. A ter pouca enzima lactase no intestino na vida adulta é, na verdade, o mais comum. Em populações assim, por exemplo, como a brasileira, que se estima que há uma deficiência de lactase em torno de 68% a 70% da população. Então, é uma condição muito prevalente. Hoje tem se falado bastante sobre isso, falado mais, os métodos diagnósticos estão mais disponíveis. E também a gente está consumindo muita lactose, né? Como o Henrique estava falando antes, tem muito produto com lactose na dieta ocidental e isso acaba que a gente consome uma quantidade de lactose muito acima do que o nosso intestino é capaz de digerir. E isso acaba gerando, então, esses sintomas,
né? Também alterações da nossa microbiota intestinal, ligadas também a esses nossos hábitos, né, ocidentais, assim, uso de produto industrializado, podem gerar alterações na microbiota que podem favorecer o desenvolvimento dos sintomas. Por exemplo, porque às vezes tu tem uma microbiota saudável, por exemplo, rica em lactobacilos, existem alguns tipos de lactobacilos que produzem e podem digerir a lactose, né, fazer as vezes da enzima lactase e processar essa lactose de uma maneira que não gere tantos sintomas. Então, ter uma microbiota saudável diminui, assim, o risco também de tu desenvolver essas intolerâncias alimentares. São aquelas bactérias amigas. Isso, aquelas bactérias boas que a gente tem no nosso intestino que devemos preservar, né, que fazem parte da nossa microbiota intestinal normal. E como preservá-las? Principalmente, né, hoje se fala muito em como ter essa dieta, essa microbiota mais saudável, mas através de múltiplos tratamentos, mas o mais importante é ter uma alimentação saudável, uma alimentação variada, né? Utilizando vários tipos de produtos, de preferência, quanto mais orgânico, melhor, quanto menos coisa industrializada, melhor, né? Porque isso, quanto mais diversificada for a nossa dieta dentro desse universo mais orgânico, mais diversificada vai ser a nossa microbiota intestinal. E isso é extremamente importante porque as doenças gastrointestinais e talvez algumas doenças também fora do sistema gastrointestinal estão associadas a uma baixa diversidade da microbiota intestinal. Por exemplo, pacientes que têm doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa, doença de Crohn ou até a própria síndrome do intestino irritável, foi visto já que esses pacientes têm uma microbiota intestinal menos diversificada. E isso vem de fatores desde a infância, mas passando muito pela alimentação desse indivíduo. E essa diarreia dos pacientes que têm intolerância e continuam consumindo o alimento, ou porque não descobriram, ou porque gostam do alimento. São teimosos, né? Preferem sofrer e vão, como o pessoal diz, vão matar no osso do peito sintomas. Essa diarreia crônica pode prejudicar a microbiota? Assim, por exemplo, no caso de uma intolerância alimentar, né, a princípio, ela não gera um processo inflamatório no intestino do indivíduo. Então, é como vocês falaram, assim, bom, eu tenho intolerância à lactose, mas hoje eu vou comer um bolo aqui de chocolate, né, que tem uma grande quantidade de lactose. Bom, tu sabe que tu vai passar mal, tu vai ter uma diarreia, vai dar 2, 3 dias, melhorou, às vezes menos, né? É diferente do indivíduo que tem, por exemplo, doença celíaca, né, que depois a gente pode falar sobre isso, que é a questão do glúten, né, que o glúten causa um processo inflamatório no intestino desse indivíduo e ele consumir pode trazer consequências a longo prazo. O indivíduo que tem intolerância alimentar, como é um fenômeno não imunomediado, ele não tem tanta consequência assim do consumo desse produto. Óbvio que não é legal assim para a pessoa estar tendo sempre diarreia, né? Isso Sim. pode, ao longo do tempo, causar alguma alteração, mas se for uma coisa eventual, assim, ele vai ter uma diarreia e logo vai recuperar. Assim. Então, retirando o agente agressor, normaliza. Resolve o problema. Gustavo, e como esse paciente ele pode consumir esse produto lácteo? Aquele paciente que tem intolerância à lactose e quer consumir produto lácteo. Tem uma saída para ele? Sim. Esses indivíduos, né, que é a pergunta que a gente mais recebe no consultório, que é aquele paciente que... Tá, mas e agora como é que vai ser, né? Porque a lactose tem em tudo, então como é que eu vou lidar com isso? Né? O que eu aconselho no consultório, assim, é que no dia a dia da tua rotina diária, tu consuma realmente alimentos com baixo teor de lactose. Eu não aconselho, assim, por exemplo, que o paciente tire totalmente a lactose da dieta, porque apesar de não ter os graus, assim, a gente sabe que existe um limiar, assim, né? Então, às vezes uma quantidade menor de lactose, os estudos falam que o indivíduo, mesmo intolerante, ele pode consumir até 12 gramas de lactose, muitas vezes sem ter sintomas, né? Então, ele pode seguir consumindo aqueles alimentos, talvez alguma quantidade menor, sem causar problema, ele vai ter que conhecer o limite até onde ele pode ir, mas que eventualmente ele possa sair, comer alguma coisa com lactose, e para isso então tem as enzimas, né? É comercializado amplamente no Brasil a enzima lactase, né, que deve ser ingerida então antes daquele indivíduo ingerir um produto lácteo,
que ele vai, então, digerir, quebrar essa lactose em glicose e galactose e facilitar a digestão, evitando os sintomas. É imediata a ação? Como é que funciona? A ação é imediata. Até às vezes eu vejo uma recomendação errada de alguns médicos dizer assim, toma meia hora ou 1 hora antes tu toma a lactase, a lactase, enzima, né? Sim. Mas isso, se depois de 1 hora já está no intestino, muitas vezes, grande parte do produto, e não vai acontecer a digestão adequada. Então tem que ser consumido junto com o produto lácteo ou até misturado com ele alguma vez, que também é comercializado na forma de comprimidos. Tem o pozinho também, que pode ser comercializado, que é jogado em cima do alimento ou produzido algum bolo que você vai fazer, tu pode colocar a enzima lactase através desses pozinhos assim para fazer um bolo sem lactose, por exemplo, né? Mas não funciona para todo mundo. Alguns pacientes a enzima não tem uma ação tão boa assim e vão ter sintomas mesmo utilizando. Esses pacientes eles vão ter que realmente fazer uma restrição maior. E nós vemos que tem diferentes doses dessa enzima, da lactase. Qual dose o paciente deve escolher? Isso depende muito de qual quantidade de lactose tem no produto que ele está consumindo, né? Então, você vai consumir uma grande quantidade de lactose, tem que tomar mais de um comprimido para ter a digestão. Não tem problema consumir um pouco mais, né? Mas, em geral, um comprimido é possível a digestão de, por exemplo, um copo de leite, né? Ou uma fatia, né, de pizza, assim. É possível que seja mas se for consumir uma quantidade maior, deve consumir mais. E outra coisa, assim, a ação também não dura o dia inteiro, né? Passou umas 2, 3 horas, veio consumir outra coisa, toma de novo a enzima, porque aquela que tu usou lá no início já não vai funcionar para aquele produto, né? E o uso é livre, não tem restrição? Eu sempre digo assim para os pacientes, se tu tá tomando muita enzima, é sinal que tu tá consumindo muita lactose. E aí 1 hora a conta não vai fechar e os sintomas vão aparecer. Então eu aconselho realmente os pacientes que seja uma coisa mais eventual, assim, mas não tem assim, pode tomar 2, 3 num dia, mas sabendo que às vezes a conta pode não fechar e o sintoma pode não dar certo. Vai ter um custo alto, porque é uma medicação que não é tão barata assim. Exatamente. E eu acho que o que vale nesses casos é a pessoa conhecer o seu limite, né? Muitas vezes, como eu falei, os pacientes mesmo intolerantes, eles têm uma quantidade de lactose que eles conseguem consumir e eu até aconselho que eles sigam consumindo aquela quantidade, até porque consumir a lactose pode estimular que a tua microbiota digira melhor ela ao longo do tempo. Fazer uma restrição absoluta de não consumir 0 de lactose, né, em 100% do tempo e não utilizando enzima, isso pode fazer com que a tua microbiota não esteja mais acostumada com o consumo do leite, da lactose, e o dia que tu resolver comer aquilo, a reação pode ser pior. A fermentação que essas bactérias vão fazer com esse produto lácteo vai ser muito maior, vai ter mais gases, vai dar mais diarreia, os sintomas vão ser muito mais intensos. Nós comentamos sobre sintomas como distensão abdominal e diarreia, mas alguns pacientes com intolerância à lactose também podem manifestar constipação? Sim. E isso, em torno de 10% até 20% dos pacientes com intolerância à lactose vão ter constipação. E eu sempre digo assim que esses são os que mais sofrem. Porque a pessoa consome um produto, tem intolerância à lactose, consome um produto lácteo, tem a diarreia, às vezes aquilo ali é o que alivia também o sintoma dela. E a pessoa que é constipada fica com a distensão, com os gases, não consegue colocar aquilo para fora. E os sintomas costumam ser mais intensos. O paciente que tem intolerância à lactose e constipação, ele sofre mais. Dura mais tempo o sintoma. Excelente. Conversamos, em algum momento veio o assunto de intolerância ao glúten e doença celíaca. Antes de entrarmos nesse tópico, nos conte o que é o glúten e onde ele está presente. Tá. O glúten, então, é uma proteína que está contida no trigo, né? E essa proteína, ela faz parte dos grupos das prolaminas, né? Que é uma proteína que pode desencadear um processo inflamatório no intestino e uma reação sistêmica em alguns indivíduos. Uma reação inflamatória fora do intestino também. Fora do intestino também. A doença celíaca tem sintomas não restritos só ao intestino, mas também sintomas na pele, né, a parte neurológica e uma série de outros sintomas da doença celíaca. Mas, então, o que tu estava falando, então, assim,
o glúten ele é uma das proteínas do trigo, né? E está presente em alimentos do nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, massa, pão, né? As bolachinhas, bolos, na cerveja. Então, ela é extremamente comum na nossa dieta também ocidental, a presença do glúten. É muito difícil fugir, hein? É difícil. Por isso que eu digo assim, a pessoa que não tem um problema com glúten, ela não tem necessariamente que fazer uma restrição dele, assim, né? Mas os indivíduos que têm doença celíaca, eles devem fazer uma restrição absoluta e ter uma dieta que a gente chama isenta de glúten. Não é pouco, não é de vez em quando, é 100% do tempo fazer a dieta. E existe uma diferença entre intolerância ao glúten e doença celíaca? Com certeza, né? A doença celíaca, então, ela é uma doença autoimune cujo fator desencadeador dessa doença é o glúten, que é essa proteína que está contida no trigo, né? Então, esse indivíduo tem que fazer uma restrição absoluta. E existe uma outra condição chamada popularmente de intolerância ao glúten, que, na verdade, tecnicamente a gente chama isso de sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, é um indivíduo que tem sintomas relacionados à ingestão do trigo e isso é excluídas a doença celíaca, então, né? E outros problemas relacionados ao trigo. Digamos que ele não digere bem o trigo, mas não traz nenhum problema adicional. Exato. E até existe uma controvérsia na literatura se esses sintomas, na verdade, são causados pelo glúten em si ou pelo frutano, que é um carboidrato que contido no trigo também, que faz parte dos FODMAPs, que são alimentos carboidratos fermentadores, que geram muita fermentação, muitos sintomas nos indivíduos. Então, existem algumas pessoas que acreditam que a intolerância ao glúten não celíaca, na verdade, é uma intolerância ao trigo, causada pelo frutano, que é um FODMAP, né? Que é um alimento desse grupo de alimentos que fermentam muito, né? Muito bem, Gustavo. E quais são os fatores de risco para a pessoa desenvolver doença celíaca? Olha, a doença celíaca ela tem um componente genético importante, assim, né? É uma condição que está presente assim, em torno de 1% da população tem diagnosticada a doença celíaca, da população mundial, mas existe uma grande parte que a gente não consegue alcançar, uma doença subdiagnosticada. Então, que a gente fala da ponta do iceberg, esses 1%, mas tem muito mais gente que a gente não diagnostica. Então, o fator genético é importante, né? A pessoa, não é todo mundo que pode ter doença celíaca, ela tem que ter uma predisposição genética. Existem marcadores genéticos assim que esses indivíduos têm. Quem não tem eles não desenvolve a doença celíaca, né? E ela pode acontecer em qualquer fase da vida, mas o principal fator é o fator genético, assim. Pois é, Gustavo, a nossa sociedade tem o hábito de consumir trigo e glúten há séculos e aparentemente isso não era um problema. Por que agora está muito mais frequente? Bom, isso também, eu acho que também é a mesma questão da lactose, tem se falado mais nesse assunto, os exames diagnósticos estão mais disponíveis, né? Antes, esses sintomas assim de distensão abdominal, gás eram muito ligados, né? A pessoa dizia, não, isso é emocional, né? Então e hoje a gente consegue ir mais a fundo nesses sintomas, até da síndrome do intestino irritável, que os sintomas são muito parecidos, e aí chega no diagnóstico de doença celíaca mais frequentemente. Tem gente que acredita também que por modificações que o trigo sofreu ao longo dos anos, questão de agrotóxicos, né, com a presença do próprio glifosato, que é um agrotóxico que está associado com o desenvolvimento de várias doenças, possa estar ligado a um certo aumento da incidência da doença celíaca, são assuntos um pouco controversos ainda. O fato é que vem aumentando a incidência, mas muito também porque os diagnósticos estão sendo mais feitos, os médicos estão pensando mais isso, e hoje até pela divulgação de, né, claro. Como acontece com esse podcast aqui, que traz essas informações para a própria população, os pacientes às vezes já chegam querendo saber se eles têm intolerância ao glúten, se eles têm doença celíaca. Né? Chegam craques em todos os assuntos. Gustavo, o pessoal que está nos escutando, quais sintomas principais que ele tem que se preocupar? Será que eu tenho intolerância ao glúten? Será que eu sou celíaco? O que ele pode sentir? Bom, então o paciente com doença celíaca, ele pode ter uma grande variabilidade de sintomas, tá?
Então, sintomas gastrointestinais, como distensão abdominal, diarreia. Na forma clássica, a doença celíaca dá diarreia, né? Mas também isso pode gerar nesse indivíduo uma deficiência de absorção de alguns nutrientes. Então, esse indivíduo pode ter anemia, ele pode ter deficiência de vitaminas, como a vitamina B12, vitamina D. Uma criança pode ter um déficit de crescimento, tá? Ele pode ter alteração nas enzimas hepáticas, né? Pode ter manifestações na pele também. Existe uma doença chamada dermatite herpetiforme, que é desencadeada pelo glúten, é uma manifestação na pele, muitas vezes, da doença celíaca. Às vezes, o paciente pode ter sintomas até neurológicos ligados à doença celíaca, tanto diretamente ligados a ela ou por decorrentes da má absorção de alguma vitamina específica. Então, os sintomas são bastante variados. E existe uma certa população que não vai apresentar sintoma nenhum. Ele vai ser oligossintomática e pode ser diagnosticada através de um exame de screening, assim, ou através de alguma doença associada, né? Como, por exemplo, diabetes tipo 1, que em torno de 7% dos diabéticos tipo 1 são celíacos. Hipotireoidismo também é uma outra condição. Então, às vezes, se o paciente tem uma outra doença autoimune, ele tem que também pesquisar a doença celíaca, porque as doenças autoimunes muitas vezes vêm associadas, né? E como fazer o diagnóstico de doença celíaca? Bom, então, de novo, baseado nos sintomas clínicos do paciente, e aí o principal é os exames laboratoriais, né? Como é uma doença autoimune, que é induzida pelo glúten, existem anticorpos no sangue que podem ser dosados, e esses indivíduos que têm esses anticorpos positivos têm uma chance altíssima de ter doença celíaca. Inclusive, na criança, os anticorpos positivos já são suficientes em altos títulos para tu dar o diagnóstico. Já no adulto, muitas vezes com o anticorpo positivo a gente precisa fazer uma endoscopia e biopsiar o duodeno desse paciente, que lá no duodeno que está acontecendo aquela alteração inflamatória que acontece nos pacientes com doença celíaca, que leva a uma atrofia do duodeno, né? Então, o paciente que tem os anticorpos positivos e essas alterações duodenais tem o diagnóstico de doença celíaca, né? Precisa consultar com um especialista, né, Gustavo? Acho que sim. Mas talvez não um especialista. Acho que todo médico deveria ser capaz de diagnosticar ou pelo menos suspeitar de doença celíaca, de saber quais exames solicitar inicialmente para depois encaminhar para o especialista, né? Gustavo, e como é o tratamento deles? A doença celíaca, o principal tratamento dela é uma dieta isenta de glúten, né? O indivíduo, vocês vejam que interessante, né? Existem muitas doenças autoimunes que a gente não sabe a causa, né? Tem lúpus, tem artrite reumatoide, por quê? Os pacientes perguntam por que eu tenho isso, né? Ou tem, no meu caso, assim, doença inflamatória intestinal, que eu atendo bastante no consultório. Por que eu tenho isso? A gente não tem uma resposta tão clara para dar para esses pacientes, né? Porque a gente não sabe o que desencadeou. E no caso da doença celíaca, a gente sabe exatamente qual foi o antígeno que desencadeou aquela doença autoimune. Então, a gente remover esse antígeno, que é o glúten, faz com que esses indivíduos revertam as alterações inflamatórias que esses indivíduos desenvolveram. Então, o principal tratamento é uma dieta isenta de glúten por tempo indeterminado. Esse indivíduo não vai poder consumir glúten para o resto da vida. E ele tem que também ter o cuidado da contaminação cruzada, que ele, além de cuidar a ingestão direta do glúten, ele tem que cuidar para não se contaminar. Por exemplo, a frigideira que ele faz, algum alimento que não contenha glúten, não pode ser onde algum outro indivíduo fez algum alimento com glúten ali. O armazenamento desses alimentos também tem que ser separado. Então, são uma série de cuidados que esses pacientes têm que ter, que mexe bastante até, às vezes, com comer fora não é fácil. Social. Comer fora não é fácil. Eles têm que conhecer o ambiente antes, um restaurante que seja realmente sério e seguro, que contém alimentos sem glúten, e muitas vezes isso é difícil de encontrar em alguns lugares, né? Agora aqui na nossa cidade já tem alguns lugares onde isso é possível, mas às vezes tem cidades que não tem como o paciente ter essa segurança de que está comendo num lugar seguro, não está se contaminando, e às vezes ele tem que comer em casa antes de sair, né? E existe algum medicamento para proteger o intestino, como existe a enzima para lactose, existe algum para o glúten? Ainda não existe nenhum tratamento bem consolidado para tratamento da doença celíaca. Então, eu sei que são comercializados enzimas para digestão do glúten, mas essas enzimas não servem para o tratamento da doença celíaca.
né? Essas enzimas não têm nenhum valor no tratamento da doença celíaca. O que o paciente tem que fazer realmente, atualmente, é a dieta. Agora, tem vindo muita coisa nova sobre o tratamento da doença celíaca. Certamente, a gente vai viver uma era onde vai haver um tratamento medicamentoso para a doença celíaca. Tem as vacinas também para prevenção que estão chegando. Então, é algo que certamente vai mudar, mas à luz dos conhecimentos atuais hoje, 2024, o tratamento é a dieta isenta de glúten. Gustavo, é comum existir mais de uma intolerância, chegar o paciente para consultar contigo, daqui a pouco com queixas abdominais, diarreia, e tu diagnosticar que ele tem intolerância daqui a pouco a um alimento como o glúten, daqui a pouco tem a lactase também? Exato. Não, é bem frequente isso, Henrique. Assim, e, na verdade, na prática, a gente vê bastante. Então, por exemplo, o paciente que chega e tem um diagnóstico, por exemplo, de intolerância à lactose, e a primeira coisa que a gente fala é para ele, inicialmente, então, restringir esse alimento e ver como é que ele vai sentir. Muitas vezes os sintomas persistem, aí a gente tem que pesquisar se ele não tem alguma outra intolerância associada. No caso da doença celíaca, por exemplo, é muito comum o paciente inicialmente também ter intolerância à lactose, mas à medida que ele começa a fazer uma dieta sem glúten, o intestino dele se recupera, ele pode voltar a ter a capacidade de digerir a lactose, porque aquela intolerância à lactose que ele tinha era secundária. Outra coisa também, os indivíduos que têm um diagnóstico de múltiplas intolerâncias, a gente tem que pensar uma coisa, que ele possa ter síndrome do intestino irritável, né? E que é uma condição específica na qual 80 e tantos % dos pacientes podem ter sintomas relacionados à alimentação. E ele pode ter restrição de vários tipos de alimentos desencadeadores dos sintomas, como os FODMAPs, que são esses alimentos fermentadores que eu comentei antes. Além disso, tem uma condição chamada supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que é quando a gente tem uma população muito grande de bactérias no nosso intestino fino, que acaba fermentando e gerando gases com a ingestão de diversos alimentos, principalmente dos carboidratos. Então, muitas vezes, o indivíduo que passa mal com diversos alimentos, uma das coisas que ele tem que pesquisar é se ele não tem supercrescimento bacteriano de intestino delgado, porque isso é uma condição que é extremamente comum e que pode levar aos sintomas de múltiplas intolerâncias alimentares, né? E existe algum exame para identificar essas condições? Existe. O principal exame assim, para o diagnóstico do supercrescimento bacteriano é o teste do hidrogênio expirado, embora tenha outros também, mas o mais assim, utilizado na prática clínica é esse. Então, o paciente que tem múltiplas intolerâncias alimentares, uma das coisas que ele tem que avaliar é essa questão do SIBO, né, que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Como funciona esse teste? Esse teste é muito interessante, porque ele se baseia no fato de que ele pode ser utilizado também para intolerância à lactose, né, para fazer o diagnóstico de intolerância à lactose. Ele se baseia pelo fato de que apenas as bactérias são capazes de produzir o gás hidrogênio do nosso intestino, né? Então, o nosso intestino naturalmente não produz o gás hidrogênio. Então, depois de ingerir um carboidrato que não é digerido pelo nosso intestino, se houver um aumento do hidrogênio expirado, principalmente nos momentos iniciais do exame, onde esse líquido está no intestino delgado, é um sinal que tem muita bactéria fermentando e gerando esse gás hidrogênio no teu intestino. E esse gás ele é absorvido e expelido pelos pulmões e pode ser medido através desse teste, que é como um bafômetro. Assim, o paciente vai soprar um bafômetro que vai medir a quantidade de hidrogênio que ele está expelindo nos pulmões, que é um reflexo da quantidade de hidrogênio que ele está produzindo no intestino. Então, o indivíduo que tem o SIBO, supercrescimento bacteriano, vai ter um aumento do hidrogênio expirado nas fases iniciais desse exame. Poxa, que interessante. Muito né? legal, Coisa. muito legal. Quando está muito mais próximo da minha área, que é da proctologia, né? Eu já conheço muito. Temos pacientes em comuns, Sim. é muito frequente esses pacientes chegarem para o proctologista, e como o proctologista é um cirurgião, a coloproctologia é uma especialidade cirúrgica, nós fazemos esse primeiro manejo, primeira investigação e acabamos direcionando para os colegas que são gastros. Então, tenho vários pacientes que eu já direcionei para o Gustavo e estão excelentes. Gustavo, uma dúvida é que essas pessoas que tiveram um diagnóstico muito tardio ou que negligenciaram a sua condição e resolveram não se cuidar, qual o risco ao longo da vida para essas pacientes? Pode evoluir para câncer ou alguma doença mais grave? No caso
das intolerâncias alimentares, em geral, né, não vai haver grandes consequências para esse indivíduo, além dos sintomas que ele possa desenvolver. Que, aliás, podem não ser somente intestinais, né? Eu tenho um exemplo na minha casa. A minha esposa tem enxaqueca ligada à ingestão de lactose. Então, isso pode acontecer também. Sintomas não só ligados ao aparelho digestivo, né, como, por exemplo, dor de cabeça, né, dor no corpo, fraqueza. Isso pode ser ligado à intolerância alimentar, embora o sintoma seja totalmente reversível com a retirada do alimento. Agora, quando a gente fala de uma alergia alimentar ou da própria doença celíaca, sim, isso pode trazer... O paciente celíaco que segue consumindo glúten e negligencia a doença, nega a existência da doença ou desconhece a existência da doença, isso pode gerar graves consequências para ele no futuro, como desenvolvimento de deficiências nutricionais e até aumento do risco de câncer de intestino. Então, esse indivíduo realmente, para ele restringir glúten, é uma necessidade, né? O glúten para ele faz muito mal. E a maioria dos pacientes, com o tempo, entende isso. E mesmo que tu disser para ele agora, pudesse voltar a consumir glúten, muitos não querem porque sabem o quanto o glúten faz mal para eles, né? Excelente. Muito bom, né, Robertinho? Henrique, sabe que nós vemos que esse sofrimento que as pessoas passam com as intolerâncias alimentares vai muito além da parte física. Afeta a parte profissional, convívio social dessas pessoas. E, Gustavo, na tua experiência no consultório, resolver esses problemas, qual o impacto que isso traz de benefício na vida desses pacientes? Os pacientes, eles são muito gratos, porque muitas vezes eles são muito negligenciados. Esses sintomas de intolerância alimentares, eles muitas vezes passaram por vários médicos que disseram para eles que não era nada demais, que não tinha nenhuma doença grave, porque muitas vezes nos exames assim pode não ficar claro aquele diagnóstico, né? E esses pacientes, quando eles recebem um diagnóstico e eles conseguem ter uma melhora dos sintomas, eles realmente ficam muito felizes. No mesmo caso da doença celíaca também. O indivíduo às vezes sofre anos, né, com aquele sintoma, muitas vezes sendo tratado como fosse psicológico, fosse da cabeça dele, né? E quando ele recebe um diagnóstico, ele sabe que o que ele tem um tratamento, tem uma solução, e que aquilo não é causado por um problema psicológico, não é psiquiátrico. Não é frescura. Né? Não é frescura da problema cabeça real, dele, né? é um problema real. Né? Exatamente, não é frescura. Ele realmente fica muito feliz e consegue seguir tocando a vida dele sabendo o que ele tem. Né? Porque uma das coisas assim dentro da gastroenterologia, que são das doenças funcionais, é isso. Às vezes não fica claro nos exames o que o paciente tem, e a tendência, às vezes, de um médico menos informado é dizer que aquilo ali é da cabeça dele, que é frescura, exames, e menosprezar os sintomas. Né? E uma coisa que eu aprendi assim é nunca menosprezar o sintoma do paciente. Né? Eu tenho pacientes assim que a gente trata doenças graves, que são menos gratos, às vezes, de um paciente que tem uma intolerância, que conseguiu resolver o sintoma dele, né? Porque o paciente realmente fica muito, muito feliz com a solução dos sintomas dele, né? Excelente. Muito bom. Gustavo, Esse gabarito de convidado fantástico passa papo rápido, aqui né? conosco. É um prazer te ter aqui. Conta para os nossos telespectadores como eles fazem para te encontrar, né? Passa para eles o telefone do teu consultório, as tuas mídias sociais, por favor. Não, pessoal, eu atendo aqui em Pelotas, ali no Santa Casa Doctors, ali no 6º andar. Mas o pessoal pode me encontrar mesmo ali no Instagram, Gustavo Real Gastro, me segue lá, que tem bastante conteúdo legal sobre intolerância alimentares e outras coisas dentro da gastroenterologia. Gustavo, aproveitando, olha lá para a câmera e deixa uma mensagem para quem está te escutando hoje. Não, pessoal, eu acho que a principal mensagem que eu quero passar hoje para vocês é: se você tem sintomas digestivos incomodativos, não deixe as pessoas dizer que é da sua cabeça, que é uma coisa que não tem solução. Procure um atendimento, vá atrás, porque esses sintomas têm um diagnóstico e têm um tratamento adequado. Então, procure um médico para pesquisar e tratar isso aí. Excelente. Isso aí, Gustavo. Bom, pessoal, por hoje era isso. Um prazer ter vocês conosco. Lembrem-se, sempre, terças-feiras, às 19 horas, teremos um novo episódio do Fala Meu Doutor, sempre com pessoas interessantes e assuntos relevantes. Uma boa noite, pessoal. Nos vemos toda terça-feira. Boa noite.